Olá, boa tarde a todos. Sou o Thales Facanali, gerente de desenvolvimento de mercado da Agrivale. Estou aqui hoje para falar para vocês um pouco dos bioestimulantes, a evolução dos bioestimulantes e como eles podem ser empregados na nossa agricultura. Vamos lá. Para começar, a gente gostaria de passar para vocês qual que é o cerne da nossa nutrição multifuncional. O que seria essa nutrição multifuncional? Seria colocar produtos aí no caso de bioestimulantes, em todo o sistema da minha planta, tanto da parte raiz, a aérea, a parte de proteção, na parte de promoção. Nessa questão de nutrição multifuncional, nós temos nosso princípio, nosso cerne, baseado em quatro principais pilares. O primeiro, logicamente, é fornecer a caixa produtiva. Qual que é a caixa produtiva? É a raiz, é você fazer o alicerce da planta. Com isso, temos que ter estímulos, tanto da parte de promoção de crescimento a raízes primárias e secundárias, como também estímulos à microbiota do solo, num conceito de regeneração do meu solo, num conceito de promover o que há de melhor da biota do meu solo próximo às minhas raízes. Então, esse é o nosso primeiro alicerce, que é construir a base da minha planta, com estímulos ao enraizamento e, logicamente, a promoção do desenvolvimento da microbiota do solo. O segundo seria a parte de tolerância ao estresse. Essa tolerância ao estresse, a gente passaria ele tanto ao estresse biótico e aos estresses abióticos. Como isso, Thales? Os estresses abióticos, estamos falando em relação ao clima, a toda a questão do ambiente hídrico, excesso de temperatura, falta de temperatura, temperaturas muito frias, falta de água, todas essas questões de promover a planta estímulos para que ela consiga suportar esses estresses. E, logicamente, também resistência aí a fatores bióticos, como doenças. Incrementar a planta e deixar ela mais alerta a todos os intempéries que ela possa passar e irá ocorrer durante o seu ciclo. E, logicamente, quando a gente está falando de uma nutrição, logicamente, queremos colocar o máximo de nutrientes para dentro da planta, de uma forma assimilável e de uma forma absorvível e, logicamente, aproveitado pela planta. Então, nós gostaríamos de propor o máximo de aproveitamento do nutriente pela planta. Ponto de nutriente efetivamente absorvido e aproveitado pelo meu sistema. Dentro dessas situações, como a professora Simone falou, o primeiro base é o enraizador, é o nosso alicerce. Para isso, temos múltiplas opções de bioestimulantes. Um caso deles é o aminoácido, que é uma bomba de energia, né, para a planta, onde ela favorece a relação da sintetização de proteínas. Ela não tem que gastar energia para sintetizar a proteína. Esse aminoácido é uma rota metabólica facilitada para essa constituição. Além, logicamente, como a doutora Simone também falou, que muito dos aminoácidos tem a ver com o sistema de defesa da planta, tanto com o ataque de patógenos, como a questão de resistência ao estresse, né? Por exemplo, a prolina como um termorregulador osmótico. Outro tipo de bioestimulante muito conhecido são substâncias úmicas. Substâncias úmicas também favorecem a questão do estímulo à produção de raízes laterais e radicelas, como o Dr. Lazzarini falou, que é um processo irreversível a partir de uma bomba de prótons, onde você estimula a planta a produzir principalmente esses pelos radiculares e radicelas, essas raízes laterais, né? Com isso, a gente consegue ter um maior aproveitamento do meu perfil do solo. E, logicamente, substâncias úmicas funcionam como um carreador. Como que você pode ver aqui no trabalho do Dr. Kulikova, onde ele fez um corte transversal de uma raiz, no cortical da raiz, ele viu que tanto em volta da epiderme quanto em volta dentro da endoderme do tecido, tinha traço de substâncias úmicas. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas substâncias úmicas servem como carreador de nutrientes para dentro da minha planta, para dentro do meu tecido. E, logicamente, a gente pode notar que essas substâncias estão nos vasos do xilema, que vão ser transportadas juntamente com a água para os fontes, para os órgãos que a planta vai lá metabolizar esse nutriente e, logicamente, vai transformar em energia. E o que é bom de um bioestimulante? Um bioestimulante orgânico, necessariamente. É que ele funciona como um promotor da atividade microbiana. Aqui é um estudo com o professor Andreotti, feito na Exalc USP, onde ele mediu a adição de um dos nossos bioestimulantes enraizador para a promoção da atividade microbiota do solo. Como que ele mediu isso? Através dessas duas enzimas, fosfatase ácida e beta-glicosidade, onde com o aumento da atividade dessas duas enzimas, exprime a ação do aumento da atividade microbiana do solo. Com isso, temos também o fosfito, outro bioestimulante.
Qual que é a principal ação do fosfito? Primeiro, indução de resistência. Uma indução de resistência. Ele induz a planta a produzir, por exemplo, fitoalexinas, que são compostos metabólicos que a planta própria produz para sua defesa própria contra o ataque de patógenos. E, logicamente, o fosfito serve como um carreador também de nutriente e um efeito fungistático, principalmente a ação entre homicetos. Como que é essa relação de promoção aí, de indução de resistência do fosfito? Ele induz a planta a produzir essas fitolexinas que vão servir como uma estrutura de defesa. Num caso aqui desse trabalho, onde ele está mostrando o apressório, que é a estrutura de penetração do patógeno dentro do tecido, não conseguindo penetrar o tecido justamente pelo acúmulo dessas fitolexinas em volta desse apressório, não deixando ele fazer a sua infecção. Extratos de algas, outro tipo de bioestimulante. Extrato de alga é um coringa também na utilização aí no meu sistema, podendo ser aplicado para vários motivos, para várias situações dentro da planta e também várias finalidades e modalidades de aplicação, como esse trabalho do Dr. Kahn mostra para a gente, como efeito de crescimento, como efeito de resistência a estresse, tanto biótico e abiótico, como efeito nutricional. Mas principalmente o pilar da alga é um promotor de crescimento, contendo muitas vitaminas, oligosacarídeos. Também funciona como indução do mecanismo de defesa vegetal, aí funcionando como um ativador das enzimas faxineiras na planta, né, tirando esses radicais oxidativos que a doutora Simone tanto citou, para ter uma estruturação no meu tecido e não acumular justamente os corpos lipídicos que vão degradar e aumentar a minha senescência dos tecidos. Outro bioestimulante, também os aminoácidos. Os aminoácidos funcionam como um melhorador de absorção, um condicionador, ele funciona como quelatizante, como um quelatizante de nutriente, facilitando a entrada desse nutriente dentro do meu tecido, além, logicamente, como a gente já falou, de um fornecimento de nitrogênio. E muito importante também de um bom bioestimulante que seja de oriundo de aminoácido, é que ele tenha um completo aminograma, que ele tenha esse aminograma distribuído. Por quê? Porque cada aminoácido tem a sua relação de especificidade de atuação, a sua rota metabólica, né? Então, eu posso utilizar ele também como um recuperador de estresse, aquela recuperação de fito, uma recuperação de um estresse por temperatura ou falta d'água, onde eu dou energia para a minha planta atuar metabolicamente mais rápido, que ela responda ao ambiente muito mais rápido. E, logicamente, ele vai responder isso tanto em produção e composição de matéria seca no meu sistema. E como eu falei, um bom bioestimulante tem sim que conter os 20 aminoácidos essenciais. Ele tem que ter o aminograma completo. Por quê? Porque cada desse aminoácido tem uma função específica na rota metabólica da planta. E esses 20 aminoácidos essenciais correspondem a atividades distintas nos efeitos fisiológicos dentro da minha planta, do meu tecido. A glicina na formação da clorofila, a prolina na estruturação da parede plasmática e também na fertilidade do grão de pólen, a metionina, que é um precursor de etileno na maturação dos frutos, o triptofano, que é um precursor de aia, a tirosina, que é um precursor da lignina, relacionado com a estrutura de defesa da planta contra o ataque de patógenos e pragas. Então, um bom bioestimulante deve sim conter aí o aminograma completo, para exatamente cada um desses aminoácidos sirvam na maneira necessária, no momento que a planta está necessitando cada tipo desse aminoácido no meu sistema. E uma outra funcionalidade também é o magnésio. Por que o magnésio? Porque o magnésio atua diretamente na estruturação do tecido, principalmente correlacionado na atividade da clorofila. Se eu tenho uma atividade da clorofila mais assídua, mais elevada, consequentemente eu tenho maior conversão de energia luminosa para energia química, para carboidratos dentro da minha planta. E se eu tenho adequado o meu magnésio dentro do meu tecido, eu tenho uma preservação da minha parede. E a minha planta não sofre tanto com estresse térmicos por temperatura, que é um exemplo do trabalho do Dr. Kakimak falando. E, logicamente, esse magnésio está colocado na relação da preservação da clorofila, que vai ter uma atuação muito específica na preservação osmótica dentro da minha planta, a preservação da estrutura de carboidratos. Isso aqui é um trabalho do professor Fagan, onde ele mediu, depois de 15 dias de uma planta de soja com estresse hídrico, onde eu tenho uma planta totalmente com estresse, uma planta do meio sem estresse e uma planta com estresse aplicado anteriormente ao estresse, o bioestimulante Algon.
onde esse bioestimulante, por ele ser o constituinte múltiplo que possui, consegue ter uma maior preservação da atividade de água e dos carboidratos dentro do tecido. O que isso significa? Que a minha planta vai estar muito mais ativa metabolicamente quando se retoma a minha situação de estresse, quando ela consegue retomar a sua fisiologia, a atividade fisiológica mais rápida. Dentro dessa situação, um bom programa de bioestimulante, um bom programa aí distinto, com múltiplas funções, consigo que a minha planta tenha mais atividades de enzimas de defesa, como a própria doutora Simone falou. Um programa onde eu tenho múltiplas funcionalidades dentro dessas rotas desses bioestimulantes, eu consigo ter mais ativamente essas enzimas que são estruturas de defesa contra radicais superóxidos. As estruturas de radicais oxidativos que degradam a minha membrana, que degradam a minha célula. Se eu tenho uma maior atividade, por exemplo, de superóxido dismutase, eu condiciono a minha planta a estar mais preparada aos estresses do ambiente. Ela vai estar mais alerta, o estímulo de resposta dela vai ser muito mais rápido por todas as situações que ela vai passar dentro do meu sistema. E nesse caso, nós gostaríamos de apresentar para você o Algon, que é a junção desses principais bioestimulantes, aí, no caso o magnésio, empregado numa estrutura de complexidade, de multiplicidade de atuação, para ser colocado dentro do sistema para ativar metabolicamente a planta. Para fazer o quê? Para eu manter essa planta fisiologicamente ativa por mais tempo. Eu quero ativar ela, eu quero deixar ela alerta. Então a gente vai na proposta nossa, que é vamos ativar essa planta, vamos deixar ela fisiologicamente ativa por mais tempo. E com isso a gente tem que colocar um bioestimulante múltiplo, que tenha múltipla atuação, que contenha mix de componentes, né? No caso é a junção dos principais bioestimulantes, para atuar de múltiplas formas no desenvolvimento vegetal, atuando tanto de uma forma remediador de estresse, como também uma forma de promoção de incremento da produtividade. Se a planta não necessariamente está utilizando esses bioestimulantes para defesa ou para uma situação de estresse, que ela utilize isso para promoção de crescimento, como fonte de energia, como a gente viu aí que pode ser utilizado ambos desses bioestimulantes. Bem sucinto, a gente gostaria de passar a nossa proposta de bioestimulante com Algon. Gostaríamos de ter passado a proposta bem sucinta, de forma clara, de maneira muito natural para vocês. No mais, se tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição e vamos ficar aí até a rodada de perguntas. Muito obrigado.